Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No silêncio luxuoso de sua vasta cobertura, o bilionário ajustou seu relógio, pronto para sair para uma reunião crucial que poderia selar um novo contrato multimilionário. Tudo parecia perfeito em sua vida meticulosamente organizada, sucesso, riqueza e poder. Naquela noite, porém, algo inesperado aconteceu. Perto da porta da frente, a pobre empregada, exausta após um dia interminável de trabalho, estava de pé com as mãos juntas e os olhos cheios de um estranho terror. Sua voz tremia enquanto sussurrava: "Por favor, não saia." A princípio, o bilionário sorriu com desdém, pensando que ela estava exagerando ou se preocupando à toa. Mas havia algo em seu olhar, uma mistura de pânico e sinceridade desarmante, que o impediu de desviar o olhar. Ele se aproximou intrigado e perguntou com voz firme porém calma: "Por quê? O que está acontecendo?" A empregada recuou ligeiramente tremendo, e murmurou um nome, ou melhor, um detalhe que ele há muito esquecera. Uma memória enterrada ressurgiu, um segredo cuidadosamente oculto por anos de indiferença e distância. O que ele estava prestes a descobrir despedaçaria sua vida, quebraria suas certezas e o confrontaria com uma fragilidade humana que ele sempre ignorara. Naquela noite, naquele pequeno corredor dourado, riqueza e poder não tinham significado algum diante da verdade. O bilionário, ainda atordoado com o apelo da empregada, olhou para ela. Seus olhos, tão humildes e assustados, contavam uma história que a riqueza e o poder jamais haviam conseguido alcançar. "O que está acontecendo?" perguntou ele com uma voz ao mesmo tempo autoritária e intrigada. A empregada baixou a cabeça, apertando nervosamente com os dedos o pano que acabará de usar para limpar a mesa da sala de estar. "Senhor, eu... Sua voz falhou. "É sobre o seu." Ela hesitou, como se temesse que pronunciar aquelas palavras pudesse desencadear uma catástrofe. O bilionário sentiu o coração acelerar. Não estava acostumado a esse tipo de medo em seus funcionários. Tudo em sua vida era comandado, controlado, planejado, exceto aquele momento. Finalmente ela respirou fundo e sussurrou: "O que aconteceu anos atrás, você não deve sair esta noite." Aquelas simples palavras atingiram o bilionário como um raio. Ele franziu a testa. Como um mero funcionário poderia saber algo tão pessoal? E por que agora? Ele aproximou-se dela, baixando ligeiramente a voz para que ela se sentisse segura. "Fale comigo. Estou ouvindo." A empregada finalmente ergueu o olhar, revelando uma determinação inédita por trás do medo. O que ela estava prestes a revelar não só perturbaria sua noite, como mudaria para sempre a forma como ele via o mundo, as pessoas ao seu redor, e a si mesmo. E naquele silêncio repleto de expectativa, o bilionário sentiu que já não tinha o controle da situação. Naquela noite a verdade seria o seu guia. O bilionário observava a empregada doméstica com uma atenção incomum. Ela, que geralmente passava despercebida em seu imenso apartamento, de repente se tornou o centro de todas as suas preocupações. "Explique-me", insistiu ele com a voz baixa, mas firme. A empregada apertou o tecido do avental como se quisesse se agarrar a ele. Suas mãos ainda tremiam, mas sua voz, apesar de tudo, tornou-se mais clara. "Senhor, durante anos, guardei algo para o senhor. Algo que o senhor precisava saber." O bilionário sentiu uma pontada de impaciência misturada com apreensão. "Diga-me o quê? Por que agora?" Ela respirou fundo. "Porque esta noite, se você sair, tudo vai recomeçar. E você não merece isso." Ele deu um passo para trás, surpreso. "Recomeçar? Do que você está falando?" A empregada olhou para ele e pela primeira vez ele viu uma profunda dor em seu olhar. "O senhor se lembra daquele acidente? Aquele que mudou o rumo da sua vida, anos atrás?" O bilionário ficou paralisado. Uma lembrança brutal lhe veio à mente. Uma estrada escura, uma noite chuvosa, um impacto violento, gritos, e então um longo buraco negro. Ele balançou a cabeça negativamente. "Como? Como você sabe disso? Ninguém aqui conhece essa história." A empregada engoliu a saliva com dificuldade. "Porque eu estava lá, senhor. Eu vi o que aconteceu naquela noite. E desde então tenho estado atento a qualquer sinal de que isso possa acontecer novamente." O bilionário sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. "Por quê? Por que você não me disse nada? E por que me impede de sair agora?" Ela deu um passo para trás, como se suas próprias palavras a estivessem queimando. "Porque esta noite a mesma pessoa, o mesmo perigo, ainda está à espreita. E se você cruzar esse limiar?" Ela não teve tempo de terminar. Um baque surdo ecoou no corredor da cobertura, como um sinal de que o passado estava batendo à porta do presente.
O bilionário então compreendeu que o que ela escondia não era apenas um segredo. Era uma ameaça. Uma ameaça que nunca deixou de os perseguir. O ruído no corredor ecoava como um som de outra época. O bilionário virou-se abruptamente para a porta da frente com o coração disparado. Por um instante pensou que sua imaginação estivesse lhe pregando peças, mas o olhar de pânico da empregada confirmou que não era o caso. O que foi isso? Perguntou ele em voz baixa. A empregada não respondeu. Parecia paralisada com os olhos fixos na porta como se algo, ou alguém, estivesse esperando atrás dela. O bilionário avançou lentamente, mas ela deu um passo rápido para impedi-lo, segurando pela manga. Não. Por favor, senhor, não se aproxime mais. Ele ficou paralisado. Ela nunca o havia tocado antes. Você precisa me explicar agora, disse ele com a voz trêmula apesar de si mesmo. O bom engoliu. O homem, aquele da noite do acidente, ele nunca aceitou o que aconteceu. Ele ainda guarda rancor de você. E todo ano, na mesma data, ele volta. O bilionário sentiu o sangue gelar nas veias. Voltar? Mas por que aqui? Como ele saberia? De repente, outro ruído ecoou pelo corredor. Um arranhão seco, como se um objeto pesado estivesse raspando o chão. Depois, uma respiração. Uma respiração humana. A empregada olhou para ele com os olhos marejados. Porque eu escondi algo dele. Algo que teria destruído você. E agora, ele sabe onde me encontrar. E onde encontrar você também. O bilionário sentiu uma mistura de raiva e incompreensão crescer dentro de si. O que você tem escondido de mim? Antes que ela pudesse responder, uma batida violenta na porta fez toda a cobertura tremer. Bum! Então, um silêncio ensurdecedor. O bilionário instintivamente recuou, mas a empregada se posicionou à sua frente como um escudo humano. Não se aproxime dele. Ele não veio para conversar. Ela sussurrou. Ela colocou a mão no peito, tremendo. Senhor, naquela noite o senhor não estava sozinho no carro. O bilionário olhou para ela, chocado. O quê? Do que você está falando? Quem? Bum! Um segundo golpe mais forte fez as paredes vibrarem. A empregada fechou os olhos. E essa pessoa era alguém que ele amava. Alguém que ele nunca perdoou por ter perdido. O bilionário sentiu seu mundo desmoronar. Por trás da porta, o perigo se aproximava. E a verdade que ele estava prestes a ouvir o destruiria com mais certeza do que qualquer ameaça. Bum! A porta vibrou com impacto, como se fosse ceder a qualquer momento. O bilionário deu um passo para trás, sem fôlego, enquanto a empregada pressionava as mãos contra o peito, aterrorizada, mas determinada a falar. Diga-me a verdade, agora, ordenou ele com a voz trêmula, misturando raiva, medo e confusão. A empregada enxugou os olhos e respirou fundo. Senhor, naquela noite, o acidente, não foi apenas um acidente. O senhor estava dirigindo, sim, mas não estava sozinho. Ele cerrou os dentes. Quem estava comigo? Ela baixou a cabeça. A filha dele. Ela murmurou. O bilionário sentiu o coração gelar. A filha, do homem atrás da porta? Ela sentiu lentamente. Sim, ela estava com você. Ela te amava, senhor. Ela confiava em você. Você deveria tê-la acompanhado até em casa naquela noite. Mas... Sua voz embargou. Você havia bebido. O bilionário abriu a boca em choque. É impossível. Eu não teria. Mas uma lembrança distante e vaga lhe veio à mente. A mão de uma mulher em seu ombro. Risos. Um copo. Uma estrada escura. Então veio o choque. As chamas. Nada. Ele levou as mãos à cabeça. Por quê? Por que ninguém me contou nada? Por que você, em particular, sabia de tudo? A empregada respirou fundo, como se estivesse prestes a arcar com a culpa do mundo inteiro. Porque eu estava lá quando os serviços de emergência chegaram. Eu era a única testemunha. Ela me implorou para ajudá-lo antes de fazer isso. Ela me disse, salvem-no, ele não tem culpa. O bilionário cambaleou. Ela disse, isso? Outro golpe violento atingiu a porta. Bum! A empregada deu um pulo, mas continuou. O pai dele nunca aceitou isso. Para ele você é quem o destruiu. Então eu menti. Eu disse que você estava inconsciente antes do acidente. Eu disse que você não podia ser responsável. Eu te protegi. Os olhos do bilionário se arregalaram. Você me protegeu, ao condenar a raiva dele contra você. Ela assentiu com a cabeça e as lágrimas finalmente começaram a rolar. Ele volta todos os anos. Ele achava que eu era o responsável. Ele nem sabia que você era um homem tão famoso. Mas esta noite, ele descobriu que você mora aqui. E que eu moro com você. Bum! Um terceiro impacto mais forte rachou a moldura da porta. A empregada doméstica agarrou o bilionário pelo braço. Por favor, senhor,
não faça nenhuma besteira. Deixe-me falar com ele. Ele veio por minha causa, não por sua causa. O bilionário sentou-se, respirando com dificuldade. Em seus olhos, uma mistura explosiva, medo, culpa, raiva, e uma determinação recém-descoberta. Não. Se for a mim que ele quer, então terei que encarar. A empregada doméstica balançou a cabeça em pânico. Você não entende, se você abrir aquela porta, ele vai te matar. O bilionário prosseguiu apesar dela. Pela primeira vez na vida, ele não estava fugindo. Do outro lado da porta, um silêncio estranho se instalou. Um silêncio mais ameaçador que qualquer golpe. Um silêncio pesado pairava no corredor atrás da porta. O bilionário sentiu os músculos se tensionarem. A empregada, por sua vez, respirava com dificuldade, como se cada segundo lhe roubasse um pouco mais de coragem. Senhor, por favor, ela murmurou novamente. Mas ele gentilmente colocou a mão sobre a dela. Toda a minha vida, eu fugi daquilo que não queria ver. Esta noite, isso acaba. Ele caminhou em direção à porta. A maçaneta vibrou levemente, um sinal de que alguém estava esperando do outro lado, pronto para uma briga. Ele respirou fundo e destrancou. A porta se abriu de repente. Na soleira da porta estava um homem de feições severas, o olhar ardendo de ódio e tristeza acumulados. Seus punhos estavam cerrados, seus olhos vermelhos de lágrimas reprimidas por tempo demais. A empregada gritou: Não, deixe-me falar com ele. Mas o homem nem sequer olhava para ela. Ele encarou o bilionário, como um predador encara sua presa. Você, ele sussurrou em voz grave. Depois de todos esses anos, você continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Enquanto eu durmo com o túmulo da minha filha na cabeça. O bilionário levantou as mãos, não para se defender, mas para mostrar que não estava ali para brigar. Eu não sabia. Não me lembrava de nada. Tudo me foi ocultado. Até mesmo a verdade sobre ela. O homem começou a tremer, de raiva ou de dor, impossível dizer. Não minta para mim. Minha filha, minha única família, morta em seus braços. E você ainda está respirando? A empregada entrou com os braços estendidos. Fui eu. Eu que menti. Eu que disse que ele não tinha culpa. Ela me perguntou, antes. Ela desabou em lágrimas. Ela queria que ele vivesse, não que morresse com ela. Ela te amava. Um silêncio enorme se instalou. O pai permaneceu paralisado. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de ódio, mas de uma tristeza reacendida. Ela, disse isso, murmurou ele, com a voz embargada. O bilionário deu um passo à frente lentamente. Estou pronto para pagar. Não importa como. Sua raiva, seu senso de justiça, eu os entendo. Mas se isso me poupou, devo honrar esse gesto. O homem cambaleou. Seus ombros relaxaram. O ódio desmoronou, dando lugar a um sofrimento que havia sido reprimido por tempo demais. Ele caiu de joelhos com a cabeça entre as mãos. Eu só queria entender por que ela morreu. Porque ela me deixou sozinho. A empregada colocou a mão no ombro dele. Porque ela queria salvar alguém que amava. E não queria que seu pai se tornasse um assassino em troca. Um longo momento se passa. Finalmente o pai se levantou com os olhos vermelhos. Eu não te perdoo, não hoje. Talvez nunca completamente. O bilionário assentiu com a cabeça. Não espero perdão. Apenas uma chance de me redimir. O homem deu um passo para trás, respirou fundo, depois virou-se nos calcanhares e saiu andando pelo corredor, sem dizer mais nada. A porta fechou-se suavemente atrás dele. O bilionário permanece imóvel. A empregada também. Então ele se virou para ela. Você me salvou 2 vezes. Esta noite, e naquela noite. Eu nunca vou te esquecer. Pela primeira vez, ela viu em seus olhos não poder, mas sincera gratidão. Naquela noite, naquela cobertura repleta de tensão e revelações, não foi a riqueza que triunfou, mas a verdade, a dor compartilhada e uma nova chance de finalmente sermos humanos.